Deus quer homens de valor, homens de coragem, amor e compaixão, que tenham lealdade, homens de oração. Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre sua vida, sobre todo o seu lar, sobre seu casamento, sobre a sua vida familiar e sobre todos aqueles que cercam você. Você é uma pessoa importante para Deus, você é a menina dos olhos do Senhor. Eu quero dar boas-vindas a você então a este programa. Somos a comunidade Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes. Estamos todas as segundas-feiras aqui neste canal do YouTube, ministrando um pouco da palavra, falando um pouco sobre coisas que são pertinentes ao homem e queremos então permanecer sendo homens do caminho do Senhor Jesus Cristo, aqueles que buscam andar na vontade do Senhor, aqueles que buscam andar nas veredas que o Senhor Jesus traçou para nós. Que Deus abençoe sua vida e Deus continue fortalecendo o seu coração em nome de Jesus. Bem, meus queridos, sem demora, eu gostaria então de ministrar uma palavra que eu falei na semana passada com os homens no encontro presencial em nossa igreja e eu queria também ministrar aqui no canal. A palavra que eu falei com eles tem por título A Prática do Amor de Deus. O texto que eu usei e que eu quero usar agora encontra-se na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 1 ao 13. Eu não vou ler todo esse texto, mas eu gostaria de frisar, de ler aqui alguns versículos que para mim são muito importantes e é o cerne dessa ministração. Diz assim, versículo 4, ele fala assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, que texto fantástico é esse, maravilhoso, que tanto nos inspira, que tanto fala ao nosso coração. Então eu queria perguntar para você o que é o amor de Deus. Será que alguém consegue explicar o amor de Deus por nós? Será que você aí que está me ouvindo me assistindo, me ouvindo nesse momento, você consegue definir o amor de Deus? Chega na sua mente alguma coisa que possa definir? Pois bem, assim como o próprio Deus é definido simplesmente pela palavra eu sou, não sei se vocês lembram, mas quando Moisés vai diante do faraó, pedir que o faraó, lá na época da escravidão do Egito, quando Moisés está naquela conversa com Deus, ele pergunta, mas Senhor, a quem, como eu vou dizer a faraó quem está me enviando? Deus simplesmente disse a Moisés, diga ao faraó que o eu sou me enviou a vós. Deus é simplesmente esta frase, eu sou. Seu amor também, então, é explicado pela expressão Deus é amor. Em 1 João 4:8 diz, quem não ama
não conhece a Deus, porque Deus é amor. Essa é a essência de Deus. Veja então o que diz no Evangelho de João, capítulo 3, 16, o que o evangelista está dizendo, o que ele falou sobre esse grande amor de Deus. Ele diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus é mais abrangente, o amor de Deus é mais imenso do que nós podemos imaginar. O amor de Deus não tem tamanho, não tem como mensurá-lo. E esse grande amor de Deus é a maior potência, meu querido, já reconhecida em todo o mundo, em todas as eras. Nunca, jamais se percebeu algo tão poderoso quanto o próprio amor, quanto o próprio Deus e o seu imenso amor. Meus irmãos, esse amor de Deus levou Adão e Eva, que pecaram contra Deus. Esse amor de Deus cobriu o pecado e a vergonha de Adão e Eva. Esse amor livrou da morte a Isaque quando Abraão esteve prestes a imolá-lo. Quando Deus pede a Abraão que sacrifique Isaque em sacrifício no altar, no momento em que Abraão ia sacrificar seu filho ao próprio Deus, ele diz, não, Abraão, não faça isso. Agora eu sei que você me ama, que você me obedece. Esse grande amor de Deus enviou Jesus Cristo para morrer, sim, agora, né, como uma figura que Isaque tinha do próprio Cristo. Agora Deus não poupa o seu próprio Filho e entrega Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Então este grande amor de Deus enviou Jesus Cristo, sim, para morrer em nosso lugar. E este grande amor de Deus nos levará para o céu, para habitar com Ele por toda a eternidade. Meus irmãos, o amor de Deus, ele é ao mesmo tempo um dom e um mandamento. Um dom porque ele é uma dádiva, é a dádiva maior de Deus, porque o amor ele não é um talento que eu possa ter ou não possa ter. Mas eu só conseguirei amar como Deus pede na sua palavra se eu estiver debaixo da sua direção, se eu estiver cheio da sua presença, se eu estiver no Senhor. Então a dádiva de Deus é dada a nós para que possamos amar como Ele ama, indistintamente. O amor de Deus não é um talento, então, que se possa obter ou não, mas é obter a própria pessoa de Cristo em nossas vidas, e somente através deste relacionamento com Ele é que nós podemos então agir em amor, sendo que o próprio Senhor Jesus disse, porque sem mim vocês não podem fazer absolutamente. Ou seja, meu querido irmão, você só vai amar se você permitir que o Espírito Santo de Deus venha agir sobre a sua vida. Torna-se então um mandamento porque Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O amor que Jesus pede para que nós tenhamos não é um amor qualquer, não é um amor por reciprocidade. Assim é muito fácil você amar alguém porque essa pessoa te ama. Você se dar bem e se relacionar bem com essa pessoa porque ela se relaciona bem com todos, porque ela ama você, porque ela dá sinais de que ela te ama. Assim é muito fácil. Eu ouvi uma vez a expressão, uma palavra de um pastor, quando fui a Belo Horizonte e fui visitar uma igreja. Esse pastor disse o seguinte, eu amo as pessoas não porque elas me amam, eu amo as pessoas porque o amor de Deus está na minha vida. Interessante isso, não é não? Então, quando nós amamos as pessoas, quando nós amamos uns aos outros, assim como Ele, como Jesus nos amou, então nós temos, de fato, o amor de Deus. Nós podemos então dizer que praticamos o amor de Deus em nossas vidas. Bem, meus queridos, o texto de Filipenses então nos mostra claramente que Paulo estava falando de uma maneira prática sobre esse amor, e eu subdividi essa palavra em 4 coisas, e eu vou dizer rapidamente.
Nos 2 primeiros versículos, Paulo ele exalta a vida comum dos irmãos no amor de Deus, em que Cristo, a fim de que vivêssemos unidos num mesmo sentimento. Ele exalta, então, esta vida comum dos irmãos no amor de Deus em Cristo Jesus, para vivermos unidos no mesmo sentimento. Isso parece difícil para nós? O mesmo Paulo escreveu em Gálatas o seguinte: eu estou crucificado com Cristo. Logo já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Perceba, irmão, que este amor de Deus só pode ser vivido na prática quando nós entregamos a nossa vida de fato para Jesus, para que sejamos a nossa carne crucificada e a vida que nós passamos a viver esteja inteiramente em Cristo Jesus. Talvez seja por isso que você não consiga ver esse amor em muitas pessoas que se dizem cristãs. Muitas pessoas que falam, eu sou crente, mas você não vê o amor de Deus nessa pessoa. Eu ouvi uma vez um homem, um pastor pregando, ministrando uma palavra, e ele disse que no momento em que ele fez o apelo para que as pessoas viessem à frente aceitar Jesus, este homem não tinha uma das pernas, ele se achava um homem pela metade. Então, esse homem entregando sua vida a Jesus, desejando o amor de Deus na sua vida, chega para o pastor e diz, pastor, como que eu posso servir a Deus, como é que eu posso viver em Cristo se eu sou um homem pela metade? E o pastor sabiamente respondeu para ele, meu querido, um homem pode muito bem servir a Deus e obedecer a Deus e fazer as coisas que o Senhor manda, se este homem se entregar por inteiro, mesmo que ele seja um homem pela metade. Mas um homem inteiro não pode servir e agradar a Deus se ele se entregar apenas pela metade. Deu para entender? Pois bem. No versículo 3 e 4, então, ele exorta a não termos partidarismos e nem nos vangloriarmos, mas vivendo humildemente, tendo cuidado uns dos outros. Dos versículos 5 a 11, Paulo mostra o exemplo de Cristo para que possamos caminhar juntos nesse amor. Foi o que nós lemos agora há pouco. Para que vivamos juntamente neste amor, vivendo a prática do seu amor, como colunas da igreja, como colunas da nossa família, tendo em vista que devemos ter em nós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Que sentimento era esse? Meu irmão, o que movia o amor, o que movia a Jesus Cristo era o amor. E em quarto lugar, a prática do amor de Deus só se torna possível, então, quando nós somos obedientes ao Senhor, quando nos submetemos a Ele, desejando desenvolver a nossa salvação em temor e em tremor diante de Deus. Pois, como diz o versículo 13, é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Bem, queridos, eu queria deixar aqui com vocês esta breve meditação, mas o que você pode fazer, então, é ler com calma, com bastante cuidado este capítulo de Filipenses. Aliás, você pode ler o livro todo, a carta toda aos Filipenses. Você vai ver, então, como Deus vai falar com você. Na verdade, aquilo que a gente precisa realmente fazer para obedecer ao Senhor e amar como Ele amou, é nos esvaziarmos de nós mesmos. Semana passada, enquanto nós conversávamos e meditávamos juntos no nosso encontro presencial, o pastor Remáquio falou uma coisa muito interessante. E aí ele falou assim, irmãos, percebam que o texto está nos dizendo que Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus, quando veio a esta terra e assumiu uma forma humana, ele se esvaziou de si mesmo. Diz a palavra que o Senhor Jesus, mesmo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo e tornando-se semelhante aos homens. Você está pronto a esvaziar-se de si mesmo? Você bate no peito e diz, eu tenho direitos,
eu tenho isso, eu tenho aquilo, Deus tem que me dar isso, Deus tem que dar aquilo, Deus tem que me dar aquele outro. Você está ingressando na carreira cristã para que Deus te dê coisas? Misericórdia. O momento em que nós precisamos agora é refletir sobre a palavra. O que eu tenho que fazer nessa terra é refletir a glória de Deus, refletir a graça de Deus e refletir o amor de Deus em Cristo Jesus. Meu querido amigo, meu querido irmão, medite nessa palavra. Deus tem coisas para falar para você que são tremendas para o seu coração. Não fique vagando como se fosse um cristão que fica tateando no escuro. Deus tem coisas tremendas e grandiosas para falar com você. Essa é uma delas. Que Deus possa abençoar seu coração. Vamos ouvir então uma bela canção, uma música, um louvor maravilhoso. E já voltamos para encerrar este trabalho de hoje. Que Deus abençoe seu coração, em nome de Jesus. Sabe amar e se entregar sem exigir, amado, ser também. Conheço alguém que amou assim e tudo isso fez por mim. O amor maior que vai durar para sempre, que me envolveu, que me conquistou, o amor sublime de Jesus. Passe o tempo que passar, jamais saberá se teve amor, se não se envolver no amor verdadeiro e puro amor de Deus. Não terá amor é viver sem vida, buscando achar até entender a fé e encontrar o verdadeiro amor de vai durar para sempre, que me envolveu, que me conquistou, o amor sublime de Jesus. Passe o tempo que passar, ninguém jamais saberá se teve amor, se não se envolver no amor verdadeiro e puro amor de Deus. Não terá amor é viver sem vida, buscando achar uma luz perdida, até entender a fé e encontrar
amor de Deus, amor de Pois bem, então, meus irmãos, meus amigos, que bênção maravilhosa este louvor sobre o amor, o grandioso amor do nosso Deus. Que Deus possa, então, abençoar seu coração e esta palavra possa ficar bem firme na sua vida e você possa meditar nela nessa semana, vivendo e praticando o amor de Deus que Ele deixou para nós, deixou para você, para que possamos desfrutar dessa graça bendita. Nós possamos então ter uma semana abençoada, uma semana poderosa em Cristo, uma semana cheia de vitória, cheia de coisas tremendas para contar. Nós te pedimos então, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um desses irmãos, que as suas vidas sejam tocadas pelo seu poder. Vamos orar? Vamos então encerrar mais este trabalho dos homens do caminho? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela maravilhosa graça, por este amor tão poderoso que nos alcançou, pois o Senhor nos amou primeiro e se deu a si mesmo por nós, por resgate do nosso pecado. Louvamos o teu nome e te bendizemos, pedindo, Senhor, que a tua mão esteja sobre as nossas vidas, abençoando os nossos corações. Oramos assim, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, meu querido amigo e irmão. Que a semana que vem você esteja junto aí conosco para mais um trabalho dos homens do caminho. Fique com Deus. Um forte abraço. Eu amo você em Cristo Jesus. Subito